A palavra de Deus, a narração de muitos, dezenas, centenas, com certeza, de milagres efetuados por Deus através de seus servos, através de anjos, através do seu Filho, através dos apóstolos, enfim, através da igreja. Há em nossos dias também relatos de centenas, milhares de grandes milagres operados por Deus, mas nenhum dos milagres operados pelo Senhor pode ser comparado com a entrega do seu Filho Jesus na cruz do Calvário, no lugar dos pecadores, no lugar dos homens e mulheres que estavam perdidos. E o Senhor fez um projeto. A Bíblia diz que Deus tem um projeto para o seu povo. Eu quero dizer para você nesta noite: Deus tem um projeto para você. Quando você olhar, quando você ler a Bíblia, Jeremias capítulo 29, versículo 12, o Senhor diz assim: eu sei os planos que tenho acerca de ti. Eu sei o que eu projetei para você. Você precisa entender uma coisa: aquele tempo lá, realmente ele falou direcionado a Israel, mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que não há mais distinção entre judeu, grego, bárbaro, cita ou gentio. Hoje nós somos o Israel de Deus, a igreja é o Israel do Senhor. Portanto, você hoje é povo de Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo, disse que nós não éramos povo antes, mas agora nós somos povo de Deus. Nós somos propriedade do Senhor. Então ele fez o grande milagre, nos tornando povo dele. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, no texto que lemos, ele fala da importância da diferença. Ele fala: olha, vocês ouviram o que foi dito na lei. Ele não estava falando de coisas que eles ouviram simplesmente de alguma esquina, mas ouviram na lei. Vocês viram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Se alguém te fere, fere-o também. Se alguém mata o filho de alguém, esse alguém tem direito de tirar o filho do outro também. Assim é, olho por olho e dente por dente. Aí Cristo vem e traz a nós, traz a nossa vida, para a nossa história, para a nossa realidade, uma outra proposta. A proposta de sermos diferentes. E para sermos diferentes precisamos, queridos, nos manter na palavra de Deus. E eu quero falar-lhes esta noite acerca de 3 grupos de pessoas que a gente consegue identificar hoje em dia. Eu falo não na terra tem muito mais que isso, mas no próprio seio da igreja. Mesmo no meio da igreja existem essas 3 características, pessoas com estas características que nós estaremos falando esta noite. Desde o início da palavra, lá no Gênesis, nós vamos ler que existia diferença entre as pessoas. A Bíblia diz que quando os homens com os seus filhos habitavam a terra e observavam os filhos de Deus, eles perceberam que as filhas de Deus eram mulheres formosas e acabaram dando em casamento, recebendo em casamento, e fizeram ali uma mistura. Mas o tempo passou e Deus sempre primou por separar o seu povo, até trazer Cristo. E quando Cristo vem, depois de tantas divisões, Deus tentando purificar e não foi possível, Cristo trouxe a luz do Evangelho, formando a igreja. E a igreja foi crescendo, e hoje a igreja é o que é. Somos aí uma fatia enorme em toda a sociedade. Mas nós temos ainda dentro da igreja
pelo menos 3 grupos que nós queremos falar nesta noite. Eu não estou aqui para falar para dizer, esse grupo aqui, isso aqui é com fulano ou beltrano. Não, são características que existem na igreja. Se você não se enquadra, com certeza não é com você. Se você se enquadra, dê glória a Deus, porque Deus está falando com você. Ele fala com quem Ele ama. Ele fala com quem Ele se importa. Nós temos um grupo que se identifica bastante com os seguidores de Judas. Judas, não o escritor da carta, mas os Iscariotes. Nós temos um outro grupo que se identifica bastante com o Pedro, o apóstolo de Cristo. E temos um terceiro grupo que se identifica com o Senhor de Pedro, o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas. Eu quero perguntar para vocês. Primeiro eu vou perguntar assim: de qual desses grupos você quer fazer parte? Do terceiro, do segundo ou do primeiro? Eu já sei a resposta, tá? Mas queridos, como é que nós percebemos? Olha, a pessoa que está no grupo do Judas, ele tem as características do Judas, porque a Bíblia diz que o discípulo é como o seu Senhor. O discípulo não pode ser diferente do seu Senhor. Se for, está errado. Então, os seguidores do Judas, eles têm as características do Judas. E a Bíblia diz que o Judas andava com Cristo. O que é assustador é isso, preste atenção, ele andava com Cristo. Então não significa que a pessoa tem que estar fora da igreja para seguir o Judas, porque o Judas já andava com Cristo também. Mas na hora que ele via uma pessoa se derramar no altar de Deus, fazer um sacrifício para o Senhor, ele olhava e dizia: não precisa disso, isso aí não é necessário, esse negócio aí não precisa. Está desperdiçando tempo, está desperdiçando perfume, está desperdiçando um grande valor. Não precisava fazer isso. Era extremamente apegado às coisas materiais, pensava logo no valor do perfume que estava sendo derramado, não via o valor, a importância da atitude do adorador, não via a importância da ação daquela mulher que adorava. Então ele criticava a pessoa. O seguidor de Judas é assim. Na hora que uma pessoa começa a buscar a santificação, começa a buscar a transformação de vida, ele fica: não precisa disso, isso é exagero, já virou, foi fanatismo. Para que ir para o culto 3 vezes por semana, 4, que não precisa. Irmãos, isso é pessoal. Servir a Deus é uma coisa pessoal. Você tem que levar a vida com Deus do jeito que Deus te chamou, o jeito que Deus fala contigo, o jeito que Deus te ensina, que a palavra fala ao teu coração. Você não precisa ouvir a crítica negativa de A ou B para tentar se enquadrar no ditame de certos grupos. Não precisa. Se você já encontrou algum Judas por aí, não segue ele não. Não segue ele não. Porque se você seguir, mais tarde, daqui a pouquinho, você vai ver o resultado dele. E ele continua no seu trabalho, é sempre o mesmo. E ele começa a caçar um jeito de se dar bem com as coisas de Cristo. Ele começa a dar um jeito de querer se dar bem com as coisas do Senhor. Então ele resolve, ele percebe que precisa vender a Cristo. Ele literalmente vende o Senhor. Mas aquilo, da forma que ele vendeu o Senhor, ninguém mais vai vender. Hoje, como ninguém pode mais vender o Senhor, os seguidores de Judas vendem as coisas do Senhor. Vende um hino, vende uma mensagem, vende uma pregação. Ele vende, ele não consegue fazer nada para o Senhor se não for a troca financeira, se não tiver um retorno financeiro. Oh, meus queridos, a Bíblia diz assim: de graça receber. Foi de graça que vocês receberam, dai de graça também. Ele simplesmente derramou a moeda mais potente, mais poderosa que poderia existir, não de prata, não de ouro, mas o seu sangue puro para te comprar, para nos comprar,
para que nós pudéssemos também produzir frutos de verdade, de amor, frutos de entrega, isso gratuitamente, porque não somos nossos donos, o nosso dono é o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Eu faço esse pedido para você. Você vai identificar. Você é extremamente apegado ao dinheiro, extremamente apegado ao financeiro, extremamente voltado para as coisas do mundo. Judas, sai de perto dele. Sai de perto dele. Eu não estou dizendo para você virar inimigo, tá? Eu estou dizendo para você não seguir suas ideias, seus padrões de vida. Você pode manter a paz, não precisa criar guerra. Mantenha a paz, mas não siga seus padrões, porque o resultado dele, a Bíblia diz que chegou um momento que ele olhou para si próprio e não se suportou. Ele não conseguiu encarar a si mesmo, preferiu morrer a ter que admitir que tinha sido o tempo todo o enganador na casa do Senhor. E sabe por quê? Porque precisava se cumprir a palavra que diz: aquele que usa de engano não permanece na casa do Senhor. Não permanece. Ou nós somos de Deus, queridos, ou Ele vai nos arrancar da sua casa um dia. Ou nós nos entregamos ao Senhor um dia, as mãos de Deus não irão mais nos proteger, porque Deus protege o que é dele, cuida do que é dele, ama o que é dele, corrige aqueles que são dele. Bendito é o nome do Senhor. E nós temos o grupo do Pedro. É um grupo de gente boa, porque Pedro nunca foi gente má. Não foi. É um grupo que está sempre perto da obra, se envolve com a obra, contribui, abençoa a obra de Deus, é pronto a servir. Se for tocado ali para fazer alguma coisa, opa, já está no pé. Mas tem uma coisa, queridos, pisa no calo dele, não fala que ele é feio, não fala nada assim que ele não gosta, não. E se falar, o facão come. Se falar, dá briga. Se falar, zanga. Não pode tirar do sério. Quando vê alguém ser afrontado e diz: se fosse comigo eu não aguentava. Se fosse eu, ele ia ver. Comigo isso ninguém faz, irmão. O Pedro, ele ficou com o Cristo de pertinho ali. Ele participou dos momentos mais lindos, mais importantes do ministério terreno de Jesus. Imagine que Pedro é quem estava no barco com o João e o Tiago, quando parecia que ia naufragar. Cristo foi lá e livrou. Pedro é que estava lá no Monte da Transfiguração, também com o João e o Tiago. Era dos principais de Cristo. Foi Pedro também que no momento que Cristo perguntou: o que dizem os homens de mim? E alguém disse: eles dizem que tu és um dos profetas. Tu és Elias que voltou, João Batista. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aí, ele foi revelado. Cristo falou: isso aí não foi a carne não, Pedro, que te revelou, não. Foi o meu Pai que está nos céus. Recebe revelação de Deus. Tem, quem sabe, dons espirituais. Mas também, na hora que Cristo falou que ia morrer pelos homens, ele não percebeu o valor, não percebeu a grandeza do sacrifício de Cristo. Ele disse: opa, não faça isso não, Senhor. Não, morrer não. Até que ajudar a fazer milagre tudo bem, mas morrer por ele não morre não. E foi obrigado Jesus a expulsar Satanás que estava usando ele. Qual é a tônica desse grupo? É que ele é muito, digamos assim, é muito instável. Ele pode brotar água doce? Pode. Mas é muito controverso, porque ele pode brotar também a água amarga. Pode louvar ao Senhor com interesse de coração, em alguns momentos pode. Mas como é iracundo, no momento da ira também sai da boca coisa que Deus não duvida, que ele não duvida de nada, mas que não agrada ao Senhor. Então, a característica do crente Pedro é essa: é uma boa pessoa, mas não tem a estabilidade de ter o domínio na sua vida.
E disso Cristo falou, por exemplo, Pedro, quando tu te converteres, tu vais fazer a minha obra. Ele andava com Jesus fazia tempo já. Quando você se converter, Pedro, você vai fazer a minha obra. Às vezes você está andando com Cristo, você já é convidado, é chamado, aceitou, é escolhido, mas precisa converter. O que é converter? É mudar direções. Converter é mudar comportamento, mudar atitudes. Alguma coisa ele está levando você a parecer com Pedro. E você precisa abandonar isso daí. Para quê? Para você conseguir fazer a obra do Senhor. Cristo tem uma obra a fazer através de você. Você que foi chamado, você que crê nisso. Ele quer fazer alguma coisa através de você, porque você é uma pessoa importante para Ele. Ou vocês acham que Deus sai por aí comprando coisa que não presta? Deus iria pagar caro por uma coisa que não vale nada. Não, aos olhos humanos a pessoa poderia estar sem nenhum valor, mas para Deus ele tinha um valor incalculável. Por isso ele pega o seu filho e faz morrer para comprar-nos para Ele. Então, meus queridos, o Pedro precisava se converter. E o Pedro, a Bíblia diz que era homem de fácil comunicação, hábil nas palavras, apesar de não ser doutor, não tinha formatura superior, não quer dizer que ele era analfabeto, tá? Alguém diz, Pedro era analfabeto. Pedro não era analfabeto, tanto que ele escreveu uma epístola, e das muito lindas, duas, melhor dizendo. Ele tinha seu grau de estudo, não era doutor, no entanto. E Pedro, chega um momento que ele declara nas suas precipitações, porque é uma característica própria dele: Senhor, de modo nenhum eu vou te largar, Senhor, estarei contigo onde tu for, em qualquer lugar. Cristo fala, você não consegue, você não vai conseguir, Pedro. O cálice que eu vou beber, você não beberá, você não consegue beber. Ah, Jesus, eu estou pronto, rapaz, já sei, eu vou contigo até lá. Mas na hora que chegou mesmo, que apertou, ele parecia valente, sacou a espada, feriu um homem. Mas quando pensou na possibilidade dele também ser ferido, ele fugiu, ele não aguentou. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que quando a gente tem um coração instável, tem um coração dobre, tem um coração capaz de produzir água doce e amarga, nós nos tornamos inconstantes nos nossos projetos. Nós fazemos um projeto, escrevemos, mas não executamos, porque o nosso coração não permite. Na hora que apertou, Pedro pulou fora, como não conheço este homem, não sou um deles e nem sei quem é ele. Negou a Cristo, negou a Cristo. Mas existem outras formas de negar a Cristo. Quando nós deixamos, queridos, de nos converter das mazelas que falei há pouco, nós estamos negando a Cristo. E Pedro teve a sua oportunidade, e nós temos a nossa oportunidade. A igreja de hoje tem a sua oportunidade. E tem o grupo de Cristo. No tempo de Paulo já tinha essas divisões. Só que eles diziam lá: eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, e outros diziam, eu sou de Cristo. Existem os que são de Cristo. Eu espero estar falando para o grupo de Cristo esta noite. Onde está o grupo de Cristo? Glória a Jesus. O grupo de Cristo, querido, parece um pouco com o grupo do Pedro. Só que o grupo de Cristo, ao contrário do grupo do Pedro, ele tem um equilíbrio naquilo que ele se propõe a fazer. Porque no grupo de Cristo rege um poder que vem direto do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo gera em nós o fruto do Espírito. E no fruto do Espírito está o amor, a paz, a alegria, a bondade, a longanimidade, benignidade, o domínio próprio. E o grupo de Cristo sabe que vai sofrer, mas ele foi colocado
como cabeça e não como cauda. Então ele não corre, ele fica firme. O grupo de Cristo sabe que não será nem sempre aplaudido, mas ele não está buscando a fama humana, ele está preocupado com o tesouro guardado nos céus. O grupo de Cristo sabe que o seu pódio às vezes é para ser coroado, mas é coroa de espinhos, como foi o seu Cristo, porque basta ao seu discípulo ser como o seu Senhor, mas ainda assim ele arrisca ir até o fim, para ver o seu nome sendo lido no final da história. O grupo de Cristo ele assemelha-se a outros homens que foram como Cristo, como Estevão. Quando ferido, quando vituperado, envergonhado, afrontado, ele diz: eu estou crendo que os céus estão abertos, eu vejo o Filho de Deus, ele está em pé, à direita de Deus, olhando para mim, bendito é o nome do Senhor. No grupo de Cristo, nós encontramos mulheres simples, homens simples. Eu digo simples de coração. Pessoas que reconhecem: a minha posição realmente não é que importa. Não importa mesmo o meu nome, não, importa o nome de Cristo. E se o nome de Cristo for honrado na vida dos seus seguidores, dos seus discípulos, acreditem, este Senhor que está sendo honrado por você, vai te honrar também. Louvado seja o nome do Senhor. Se você honrar o nome de Jesus, Jesus vai te honrar. De que maneira, pastor? Será que eu vou ficar um dos homens mais ricos do Maranhão? Eu não estou dizendo isso. Você vai ter o seu nome escrito no livro da vida, e de lá ele nunca vai sair de lá. Ele vai ficar lá e vai ser encontrado lá. Bendito é o nome do Senhor. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque você pode não conquistar um grande tesouro na terra, mas o céu é o seu limite. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode até ser desprezado, não ser visto por ninguém aqui, mas Ele está de olho em você. Quando você sai cedinho, Ele está de olho em você. Pastor, e quando eu apago a luz, Ele está de olho em você. Os olhos de Deus veem todas as coisas. Ele está te vendo por dentro e por fora. E se você faz parte desse grupo de Cristo, eu quero dizer uma coisa boa para você. Esse Cristo que nós seguimos, Ele não vai demorar muito a voltar, não, queridos. Então você precisa se empenhar. Eu preciso me empenhar um pouco mais em representá-lo bem, porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai colocar um ponto final nessas coisas daqui. Ele vai encerrar essas batalhas daqui. Nós vamos trocar a cruz por uma coroa, como cantamos nesta noite. E nós vamos poder vislumbrar a face de Cristo. E nós vamos poder receber realmente aquela posição que Ele disse que irá nos dar, e nos assentarmos ao lado de Deus, como Ele vencendo se assentou. Você crê que você pode se assentar lá um dia? Levante sua mão e dê glória a Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos cantar: me dá poder de filho, porque é os filhos de Deus que vão chegar lá diante do Senhor. Amém? Os filhos de Deus. Quando aparecer esses outros grupos aí, vai